Você já se sentiu como se perdesse a vontade de tudo? Ficou sem ânimo, sem forças, sem coragem até para as coisas mais simples? Se você chegou até esse vídeo, é possível que exista dentro de você um cansaço profundo, um vazio difícil de explicar. Talvez a sensação de que a vida perdeu sentido. Se for esse o seu caso, hoje, com a graça de Deus, nós vamos tentar entender o que está acontecendo dentro de você. Mas principalmente, se Deus permitir, é claro, nós vamos tentar te ajudar a recuperar a vontade de viver. E não é que você queira morrer, eu sei exatamente como é. É só que viver ficou pesado demais, não foi? Deixa eu te falar algo muito importante logo no começo desse vídeo. Deus jamais se afastou de você. Sabe, meus amigos, nós precisamos nos dar conta de algo muito importante. O óbvio sim precisa ser dito, porque na maioria das vezes esse sentimento acontece de forma silenciosa. Perder a vontade de viver nunca acontece de uma vez. Ela vai chegando aos poucos, ela vai chegando devagar. Um dos primeiros sinais é perder o prazer. Coisas que antes te alegravam, hoje não fazem mais sentido. Outro sinal muito comum é o sentimento de vazio. Sabe aquela pergunta insistente? Para que tudo isso? Qual o sentido da minha vida? É como se algo estivesse faltando dentro de você. Parece que tudo perdeu a cor. E junto com tudo isso, vem uma exaustão profunda, uma falta de energia vital. Mas não é preguiça. É como se o seu corpo e a sua alma apenas estivessem sem combustível para começar e para terminar qualquer coisa. É ou não é? Se você se reconhece nisso, saiba de uma coisa. Você não está fraco, você está exausto por dentro. Mas isso não define quem você é, define o que você está vivendo. Perder a vontade de viver não é algo que acontece do nada. Muitas pessoas perdem a vontade de viver porque estão preocupadas demais com o externo e esquecendo de dentro, esquecendo do interior. Muitas vezes esse sentimento nasce de uma vida marcada por estresse constante, por exaustão emocional e cobrança excessiva, uma rotina acelerada que nunca termina. Você acorda cansado, você dorme cansado e vive no automático. Outras vezes, isso nasce de frustrações profundas, de algo que não deu certo, um sonho não realizado, ou como foi o meu caso, uma perda dolorosa. Talvez uma decepção que foi tão grande que você acabou tirando a parte pelo todo e então passou a achar que nada mais valeria a pena. E existe ainda o desprendimento com aquilo que dá sentido à vida, o seu propósito. Você até tem sonhos, valores, um chamado, mas a vida que você vive hoje só te afasta disso, não é? Você vive longe daquilo que Deus colocou no seu coração e então a sua alma adoece. Quando isso acontece, é muito comum entrar no que nós chamamos de crise existencial. Um questionamento profundo sobre a própria existência. Por que eu vivo? Para que eu estou aqui? Qual a importância da minha vida para esse mundo? Mas preste atenção, crise não significa fim, mas um chamado a avançar. Se existe vazio, é porque algo em você precisa ser preenchido. É porque existe uma busca. A Bíblia mostra isso de forma muito linda em Eclesiastes 3:11. Lá está escrito assim: Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Isso quer dizer que esse vazio que você sente não significa que você perdeu a fé. Esse vazio é um chamado no seu íntimo para viver o plano de Deus. É um grito de desespero da sua alma pela eternidade, entende? Crises existenciais, quando são tratadas, se tornam pontos de virada, porque Deus não desperdiça crises. Muitas vezes é nelas que Ele começa algo novo. Sabe, tem algo muito importante que eu aprendi com a partida da minha filha. A partida dela para a eternidade também deixou um grande vazio em mim e, é claro, na minha esposa. Mas diferentemente do vazio que nós estamos falando, esse vazio deixado pela ausência dela não é algo que se possa ser preenchido. Esse vazio nem mesmo Deus faz questão de preencher. Esse vazio é uma marca de guerra na nossa vida. É por meio dessa marca, é por meio dessa dor, é através dessa fraqueza que Cristo se fortalece em nós. E é por meio desse mesmo Cristo que nós alcançamos a eternidade, que a nossa alma tanto anseia. Agora,
objetivamente como recuperar a vontade de viver, a primeira coisa você já está fazendo, buscando ajuda. E eu torço para que esse vídeo não seja a sua principal fonte. Eu torço e oro para que você aí do outro lado, que porventura esteja vivendo esse cenário, possa ter por perto toda a ajuda possível. Ajuda espiritual, ajuda psicológica e, é claro, ajuda familiar. Ainda que eu tenha a consciência que essa não seja a realidade de todos. De qualquer maneira, só o fato de você estar aqui, de você parar para ouvir essa mensagem mostra que ainda existe vida dentro de você. Agora, o próximo passo é identificar qual área da sua vida está mais adoecida, está mais doente. São os seus relacionamentos? É sua vida profissional, sua vida espiritual? É você com você mesmo? São todas as alternativas anteriores? Enfim, é claro que a nossa vida não se divide em compartimentos. No dia a dia, nós precisamos lidar com tudo ao mesmo tempo. E talvez seja por isso mesmo que, estrategicamente, nós precisamos identificar a área mais afetada. A consciência de onde está o problema nos torna mais precisos nesse movimento para solucioná-lo. E quando nós estamos em crise, cada pequena conquista nos impulsiona, se torna combustível. Agora, a solução principal para cada um desses problemas passa por duas decisões. Primeiro, a decisão de reconfigurar a forma com que você olha para a vida. É primordial que você busque auxílio espiritual para isso. Alguém que possa te ajudar a enxergar através da lente de Cristo. Eu sou a prova viva que no cenário mais adverso, na maior crise da sua vida, com fé e consequentemente com a ajuda de Deus, é possível sim enxergar a bênção em meio à desgraça. Mas isso não é possível sozinho. É necessário buscar e se entregar a Deus como nunca. E isso tudo acontece justamente com a segunda decisão que você precisa tomar ao identificar as áreas adoecidas da sua vida: o autoconhecimento. O primeiro passo para grandes mudanças é o autoconhecimento. É você se conhecer, se escutar, é você entender o que está faltando para você, o que você pode mudar. Nem toda mudança é fácil, meus amigos, mas quase sempre ela é possível, desde que haja em você uma predisposição a resolver. Uma firme decisão em solucionar, algo que vem do autoconhecimento. A Bíblia nos lembra em Salmos 34:18 que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Então escuta, quanto mais nos conhecemos a nós mesmos, meus amigos, mais descobrimos o quão incapazes e fracos nós somos. Quanto mais nos conhecemos, mais descobrimos o quanto nós carecemos da ajuda de Deus. Mas você não precisa estar forte, só precisa estar disponível, disposto e disponível. Finalmente, para você que chegou até esse ponto do vídeo, para recuperar a vontade de viver, você precisa relembrar o propósito pelo qual você foi criado e, através dele, descobrir o seu chamado vocacional. Eu vou explicar. Você e eu nascemos com o mesmo propósito em comum: amar e ser amado por Deus por meio de um relacionamento íntimo e profundo. Esse é o nosso propósito e principal chamado: voltar para um relacionamento íntimo que foi interrompido por causa do pecado. Mas daí, quando vivendo o nosso propósito, Deus vem e nos revela a nossa função aqui na Terra. E isso vira o jogo. Quando nós descobrimos que em sua grandeza, Deus nos convidou individualmente a uma tarefa a qual somente você e eu podemos cumprir, isso realmente acende a chama do nosso interior. Isso recobra as nossas forças e vontade de viver. Então, para concluir, recuperar a vontade de viver não significa uma vida sem dor, mas sim significa uma vida com sentido, mesmo em meio às dores. Você pode não resolver tudo hoje, mas você pode começar a solucionar hoje. Como? Buscando ajuda, como você está fazendo agora. Identificando e tomando a consciência de qual o principal problema. Decidindo olhar para a vida e para as circunstâncias de uma forma mais madura. Buscando o autoconhecimento e, finalmente, o mais importante, vivendo o seu propósito eterno, que é o relacionamento com Deus. É por meio dele que você descobrirá o seu chamado vocacional. Isso é, a sua função individual aqui na Terra. Que esse vídeo possa ser um ponto de partida, um insight, um sopro de esperança do Espírito Santo no seu interior. A sua vida tem muito valor e a vontade de viver pode sim ser reconstruída, porque recuperar a vontade de viver não é eliminar a dor, é reencontrar sentido mesmo
em meio às dores da vida. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, valeu, até mais.